pessoal, amigos seguidores do canal, bem-vindos a mais um interlúdio de horror, mais ou menos, porque eu vou voltar a fazer uma postagem não Lovecraft hoje, quarta-feira, mas como a gente tinha feito com o retorno de Astor, não é Lovecraft, mas é totalmente conectado, né, com o Lovecraft. E a semelhança também do Astor também é atendendo um pedido. Teve seguidores que pediram, perguntaram, um até perguntou diretamente se não haveria postagem do Clark Ashton Smith. E eu falei, sim, claro, sem dúvida, é um dos mais importantes desse círculo Lovecraft. E é o que nós vamos ter hoje. E aí eu vou falar um pouquinho do Clark Ashton Smith. Agora, tem muito troço para falar, mas aí acontece que vai ficar a introdução muito grande. Até as últimas têm ficado um pouco além do normal. Eu procuro manter elas em até 8 minutos, 10, mas tem passado um pouco. Espero que não seja incômodo para vocês, que vocês gostem até dos comentários. Mas então essa eu vou falar rapidamente sobre o Clark Ashton Smith e sobre o conto que eu vou postar. Depois, em algum momento, a gente vai ter que falar um pouco mais sobre esse círculo Lovecraft. É muito importante, né, para a compreensão da evolução da obra do cara e de outras obras, né, que vieram depois. O Clark Ashton Smith, ele é provavelmente o cara mais assim, como é que eu vou dizer? Se ele não tivesse feito parte desse círculo, se ele não fosse amigo do Lovecraft, ele seria famoso do mesmo jeito. Ele é um cara que tem a fama dele quase que independe do Lovecraft, né? De certa forma. Ele é nascido, é um norte-americano, né, californiano, ele nasceu em 1893 e ele é um poeta, né, um poeta famoso, ele é um cara que começou a escrever jovem, né, e as histórias dele são muito importantes. No caso do Clark Ashton Smith, é, não é só que ele se entrou em contato com o Lovecraft, passou a ser amigo, tudo isso é verdade, como os demais, né? Mas ele influenciou também o Lovecraft. Vocês veem lá no Aviso da Comunidade, eu até coloquei um trecho de um comentário do Lovecraft, vou pôr aqui novamente. Lovecraft sobre o Clark Ashton Smith é um dos mais elogiosos que eu já vi do Lovecraft sob um desses amigos dele do círculo. Claro que ele fala muito bem de grandes clássicos do horror naquela famosa análise que ele faz da história da literatura de horror. Mas no caso do Clark Ashton Smith, ele elogia muito, ele foi influenciado pelo Clark Ashton Smith e muita gente foi, né? Esse Clark, ele é um cara da fantasia. Então depois ele entrou de cabeça na história do mito Cthulhu, foi criando personagens, inclusive isso aí era um combinado deles lá todos, inclusive do Lovecraft, de compartilhar mundos e criaturas, situações, e é o que eles faziam realmente muito bem. Mas vamos deixar essa questão da comunidade lá, do grupo Lovecraft, para uma outra postagem mais adiante. Ele, então, é um grande escritor, um grande poeta. Ele criou, tem a obra dele, né? Fora a poesia, ele também era pintor, escultor, era um baita de um artista, né? Eu vou, eu vou colocar aqui até pelo menos uma obra, um desenho dele, uma pintura dele. E é um cara realmente muito denso, assim, muito importante como artista, não só como escritor. Ele também é um cara de uma família franco-normanda, quer dizer, ele é uma família ele é americano, né, mas é de uma família de ascendência francesa, mas franco-normanda especificamente, ou seja, remonta a períodos anteriores da história, né? Tem família dele retratada que participou de eventos históricos muito importantes, né? Como, por exemplo, aquela famosa conspiração da pólvora, lá no século XVII. Hoje em dia, muita gente conhece a conspiração da pólvora por aquela cara do Anonymous,
Mas isso é uma outra história. Depois a gente até um belo dia comenta sobre isso numa crônica ou o que seja. Ele então é, é um cara que tem toda uma história. Ele foi parar nos Estados Unidos por conta da expulsão dos huguenotes. Também uma história longa, né? Não dá para falar muito rápido assim sobre o Clark Ashton Smith. Mas então, como eu estava dizendo, ele tem ciclos passados em eras, em outros mundos, né? E esse desenho da obra dele influenciou muito o Lovecraft e o Dreamlands. E ele então tem vários ciclos que falam sobre a história antiga da humanidade, aí tem conexões com as obras do Lovecraft, claramente. Eu escolhi dos diversos ciclos da obra dele, tá? Também não vou me estender um pouco, fica excessivo, né? Mas ele ficou famoso também, antes que eu me esqueça, pelos Popes, né? Ele também se utilizou muito da Weird Tales, né? Foi aí que ele provavelmente explodiu em termos de conhecimento geral. E ele então, como eu estava dizendo, escreveu a obra dele baseada, formaram-se ciclos, quase que mitos daquele, né? Poseidones, Atlantes e tal, criou um ambiente medieval, Averroes, fantástico, que influenciou o Tolkien para criar a Terra-média, né? Lá do Senhor dos Anéis. Muita gente até imagina que o Tolkien meio que começou um processo, mas Tolkien é fortemente inspirado no Dunsany, como o Lovecraft, e fortemente inspirado nesse ciclo Averroes, esse ciclo pseudo-medieval do Clark Ashton Smith. Então veja que ele é um cara importante na literatura, com muita influência, que dura até hoje, né? Mas eu escolhi o último conto do ciclo que eu mais gosto, que é o Hiperbórea. Também numa crônica futura a gente discute um pouco sobre a Hiperbórea. Hiperbórea é um desses continentes míticos ou esquecidos, aí depende da tua abordagem, né? A Hiperbórea seria um desses continentes que nem Mu, ou Atlântida, ou e outros, né? Que existiu lá no onde hoje é o Polo Norte, ou teria existido, né? E ele escreveu esse conto que eu vou narrar hoje, num conjunto de narrativas, de contos fantásticos, chamado O Ciclo Hiperbóreo. O conto é A Vinda do Verme Branco. É uma espécie de conclusão do ciclo hiperbóreo. E ele é ambientado, não é uma Dreamlands da vida, é ambientado num passado muito remoto da Terra, aonde a Hiperbórea ainda existia, né? Aonde ele retrata ali meio que uma mudança cósmica na Terra, né? Meio que remete a um período de ciclos antigos que a Terra já passou, né? Por ciclos de esfriamento intenso, tal. Então, isso são etapas, né, da história do planeta Terra, e muita gente surfa nessa ideia de que teriam existido civilizações na Terra em períodos anteriores. É mais ou menos disso que fala o ciclo todo hiperbóreo do Clark Ashton Smith, e este conto é a conclusão do ciclo. Uma coisa importante dizer, essa é uma das poucas coisas que o Clark Ashton Smith escreveu depois da morte do Lovecraft. Ele ficou de fato muito abalado com a morte do Lovecraft e parou meio de escrever. Escreveu muito pouco depois. Esse conto de hoje, ele é de 1941, portanto ele é aí alguns anos, 4 anos, né, depois da morte do Lovecraft. E o Clark escreveu isso quase como uma homenagem, e também para concluir o ciclo que ele vinha trabalhando há algum tempo e sempre interagindo muito com o Lovecraft. Então, era isso que eu queria dizer, para vocês entenderem o contexto do conto. Ele está inserido, é a finalização de um. Mais adiante a gente pode postar mais coisas do ciclo ou outras obras do Clark Ashton Smith, mas esse é o conto final do ciclo hiperbóreo, um dos muitos ciclos
que organizam a obra de prosa do Clark Ashton Smith. Ele, como eu disse, também tem poema, tem desenho, tem N coisas. Então é isso que eu tinha para dizer, para dar um contexto para a obra e para o autor. Nós vamos voltar no Clark, não só quando a gente for narrar mais obras dele, tem muita coisa legal dele, realmente. Alguma coisa bem mito Cthulhu. Ele criou uma das divindades do mito Cthulhu, que muita gente inclusive acha que é do Lovecraft, que é o Tzatogga. Tzatogga é um dos Great Old Ones e é a criação direta do Clark Ashton Smith. Mas então é isso aí, vamos continuar evoluindo e fazendo esses links, né, entre mestres outros do horror e o Lovecraft, sempre que possível, e em outros momentos clássicos que nada tem a ver com Lovecraft, né? Então é isso daí. Espero que vocês estejam curtindo esse nosso passeio na carreira. Eu fico pensando o que nós vamos fazer. Postar depois que passar a carreira do Lovecraft. Eu já tenho cá minhas ideias. Mas a gente discute, eu boto aí alguma enquete, vamos ver. Quarta passada nós tivemos... qual foi o outro interlúdio de horror? Teve o Cucos, né? De minha autoria. Eu até queria agradecer, muita gente gostou, foi bem legal, é bem satisfatório isso aí, bem recompensador, né? E mais lá para frente tem outros contos que eu gosto muito, que estão guardados, e eu depois eu vou postar ou repostar. Abraço a todo mundo, saudações, boa quarta-feira a todos, curtam o nosso Clark Ashton Smith. E até sábado que vem, quando temos mais Lovecraft. Vai ser, inclusive, dose dupla de Lovecraft. Abração, saudações, fiquem bem. A Chegada do Verme Branco, parte do ciclo hiperbóreo de Clark Ashton Smith, 1941. Capítulo 9 do livro de Aibon, traduzido do francês arcaico a partir do manuscrito de Gaspard du Nord. Por residir junto ao mar boreal, o feiticeiro Evag costumava ver muitos portentos inesperados no verão. O sol ardia gélido sobre Mutulam, pendente de um firmamento límpido e desbotado como gelo. Ao entardecer, a aurora se estendia do horizonte ao zênite, como uma cortina de um palácio dos deuses. Débeis e raras eram as papoulas, e pequenas as anêmonas nos vales que entremeavam os rochedos além da casa de Evag, e os frutos de seu jardim murado eram pálidos por fora e verdes por dentro. Ele também contemplava durante o dia a fuga inesperada de grandes multidões de aves, que se dirigiam para o sul a partir das ilhas ocultas além de Mutulam. E à noite ele ouvia o clamor perturbador de outras multidões passageiras. E sempre contra o vento ruidoso ou o rugido da maré, ele escutava o sussurro estranho das vozes dos países de inverno perene. Mas Evag estava preocupado com esses portentos, tanto quanto os rudes pescadores das margens da baía abaixo de sua casa. Sendo um mestre completo em todo sortilégio e um vidente de coisas remotas e futuras, ele fez uso de suas artes em um esforço para adivinhar o seu significado. Mas havia uma nuvem sobre seus olhos durante o dia, e uma escuridão dificultava-lhe a visão quando tentava buscar o esclarecimento em sonhos. Seus mais astutos horóscopos resultaram em nada. Seus familiares estavam quietos ou lhe respondiam ambiguamente. E havia confusão em toda a sua geomancia, hidromancia ou arruspicações. E Evag teve a impressão de que um poder desconhecido trabalhava contra si, zombando de seus esforços e tornando-os impotentes de uma forma tal que sua feitiçaria nunca fora derrotada. E Evag soube, por meio de sinais perceptíveis somente aos magos, que tal poder era maligno e sua aproximação era uma desgraça para os homens. Dia após dia, através do verão,
os pescadores saíram em suas barcas de salgueiro e couro, lançando as redes. Mas delas só saíam peixes mortos, que pareciam fulminados por fogo ou por um frio extremo, e também monstros vivos, de espécies que mesmo os mais velhos capitães nunca haviam visto, coisas de 3 cabeças, com caudas ou nadadeiras horrendas, coisas amorfas e descoloridas que se dissolviam em líquidos fétidos e escorriam por entre os nós, ou coisas sem cabeça que pareciam luas inchadas, com raios verdes e gelados em volta, ou coisas com olhos leprosos e envoltas em uma baba grossa e pegajosa. Então, vinda do horizonte do norte, onde os navios de Cerngoth costumavam ir labutar entre as ilhas do Ártico, surgiu uma galera à deriva, com remos inertes e um leme que girava sem destino. A maré encalhou entre os botes dos pescadores, que não se aventuraram mais no mar, mas se refugiavam nas areias logo abaixo do rochedo onde tinha Evag a sua casa. Percorrendo a galera, presas de espanto e medo, os pescadores contemplaram seus remadores imóveis nos assentos e o capitão ao leme. Mas as mãos e faces de todos estavam duras como ossos e brancas como a pele de um leproso, e as pupilas de seus olhos abertos tinham desbotado curiosamente, sendo indistinguíveis do branco, e havia uma horrível brancura neles, como uma poça profunda que congelou até o fundo. E o próprio Evag, mais tarde, também contemplou a tripulação da galera e refletiu muito a respeito da importância de tal prodígio. Os pescadores tiveram nojo de tocar aqueles mortos e começaram a murmurar que havia uma maldição no mar sobre todas as coisas e pessoas que o percorriam. Mas Evag, achando que os corpos apodreceriam ao sol e trariam pestilência, os comandou a erguer uma pilha de destroços em torno da galera. E, quando a pilha se erguera acima da amurada, escondendo da visão os remadores mortos, ateou-lhes fogo com suas próprias mãos. A pilha queimou muito alto, a fumaça subiu escura como uma nuvem de tempestade, e foi soprada pelo vento para além das torres de Evag, por entre os rochedos. Mas depois, quando o fogo se apagou, os corpos dos remadores foram vistos sentados entre as brasas e os seus braços ainda estavam estendidos na posição de remar, e seus dedos estavam ainda cerrados, embora os remos tivessem se desfeito em carvões e cinzas. E o capitão da galera ainda estava de pé em seu lugar, embora o leme queimado estivesse caído a seus pés. Nada fora consumido, senão as vestes dos corpos marmóreos, e eles brilhavam como estátuas ao luar, por entre os pedaços de madeira enegrecidos pelas chamas, sem qualquer mancha que lhes tivesse sido causada pelo fogo. Os pescadores viram nisso um portento maligno e ficaram apavorados, e todos fugiram logo para os rochedos mais altos. Somente ficaram com Evag 2 de seus servos, o garoto Hata e o velho mordomo Arhilides, que haviam ambos testemunhado muitas de suas conjurações e estavam, portanto, acostumados aos sinais da magia. Com esses 2 ao seu lado, o feiticeiro esperou que os carvões esfriassem. As brasas logo escureceram rapidamente, mas ainda subiu fumaça por toda a tarde e o anoitecer, e ainda estavam quentes demais para que um humano as pisasse quando amanheceu. Então Evag chamou os seus servos para que buscassem água do mar em potes e a despejassem sobre as cinzas e os carvões. Depois que a fumaça e o chiado terminaram, ele subiu a bordo e se aproximou dos cadáveres pálidos. Perto deles, ele sentia um grande frio, tal como emanaria de um gelo ártico, e o frio começou a doer em suas mãos e orelhas, e a atingir-lhe agudamente através do manto de pele. Chegando ainda mais perto, ele tocou um dos corpos com a ponta de seu dedo, e este, embora apenas ligeiramente pressionado e logo afastado, ficou queimado como por uma chama.
Evag ficou muito assustado, pois a condição dos cadáveres era algo que lhe era até então desconhecido, e em toda a sua ciência de magia não havia nada que lhe pudesse esclarecer. Ele supôs que um feitiço fora lançado sobre os mortos, um sortilégio do tipo que os pálidos demônios polares talvez conheçam, ou as bruxas geladas da lua podem criar em suas cavernas de neve. E ele logo concluiu que era melhor se afastar, para o caso de o feitiço ter efeito sobre outros que não os mortos. A vinda do verme branco, parte 2. De volta à sua casa antes da noite, queimou junto a cada porta e janela as resinas que são mais ofensivas aos demônios do norte. E em cada ângulo por onde um espírito pudesse entrar, ele situou um de seus familiares para guardar contra a intrusão. Depois, enquanto Hatha e Arhílides dormiam, ele pesquisou com cuidado diligente nos escritos de Pnon, nos quais estão coletados muitos exorcismos poderosos. Mas o tempo todo, enquanto lia para seu conforto os velhos autógrafos, ele se lembrava melancolicamente dos ditos do profeta Lith, que nenhum homem entendera. Há um que habita no lugar do frio extremo, e um que respira onde ninguém mais conseguiria ter ar. Em dias que virão, ele aparecerá entre as ilhas e cidades dos homens, trazendo consigo a maldição branca do vento que sopra em sua residência. Embora um fogo ardesse em sua câmara, revestida de grossos pinheiros e terebintos, um calafrio mortal pareceu tomar o ar com o anoitecer. Então, quando Evag, preocupado, retirou dos pergaminhos a sua atenção e viu que as chamas eram altas como se não precisassem de mais lenha, ele ouviu o agito súbito de um grande vento cheio dos gritos assustadores de aves marinhas e de aves terrestres, que se arrastavam com asas inúteis, e, acima de tudo, uma risada estrondosa de vozes diabólicas. O vento do norte bateu loucamente contra suas torres quadradas e pássaros foram atirados, como folhas mortas de outono, contra suas janelas de madeira sólida. Demônios pareciam fender e empurrar as paredes de granito. Embora as portas estivessem fechadas e as janelas firmemente trancadas, uma lufada gélida circulou a mesa onde Evag se sentara, arrancando de seus dedos os largos pergaminhos de Pnon e fazendo a chama da lâmpada bruxulear. Em vão ele lutou para lembrar, com os pensamentos amortecidos, aquele contrafeitiço que é o mais eficaz contra os espíritos do quarto boreal. Então, estranhamente, pareceu que o vento diminuiu, deixando pela casa uma quietude imensa. O sopro gelado desapareceu. A lâmpada e a lareira queimavam com firmeza, e algum calor lentamente retornou aos ossos enregelados de Evag. Então ele percebeu que uma luz brilhava além das janelas de sua câmara, como se uma lua tardia tivesse nascido além dos rochedos. Mas Evag sabia que a lua estava no início do quarto crescente e se punha com a maré. Parecia também que a luz brilhava do norte, pálida e frígida como um fogo gelado, e chegando à janela ele viu um grande raio que atravessava todo o mar, parecendo vir do polo oculto. Aquela luz, as rochas eram mais pálidas que o mármore, a areia era mais branca que o sal, e as cabanas dos pescadores eram mais como túmulos caiados. O jardim murado de Evag estava ocupado pelo raio de luz e todo o verde tinha sumido de sua folhagem. Todas as flores tinham se tornado como flocos de neve, e o raio incidia penetrantemente sobre as paredes inferiores de sua casa. Mas deixava ainda na escuridão a parede da câmara superior de onde ele o observava. Ele pensou que o raio saía de uma nuvem pálida que surgira sobre a linha do mar, ou talvez de um pico nevado que se erguera em direção ao céu durante a noite, mas não teve certeza. Observando, viu que a luz se erguia mais alto até os céus, mas não sobre sua parede.
Tentando em vão entender o significado de tal mistério, ele teve a impressão de ouvir no ar, ao redor, uma voz doce e mágica. Falando em uma língua que ele não conhecia, a voz pronunciou um encantamento de sono. E Evag não pôde resistir ao encantamento. Sobre ele caiu uma dormência como o sono a que sucumbe o sentinela cansado em um lugar gelado. Acordando assustado ao amanhecer, ele se levantou do chão duro onde estivera deitado e contemplou uma estranha maravilha. Pois eis que na baía estava um iceberg mais alto que qualquer outro que os navios haviam avistado em todas as suas navegações do norte, e mais alto que os citados pelas lendas das obscuras ilhas da Hiperbórea. Ele preenchia o porto de lado a lado e subia às alturas incomensuráveis com escarpas empilhadas e precipícios em degraus, e seus pináculos eram como torres, mais altos que as da casa de Evag, que ficava sobre uma montanha. Era mais alto que o temido monte Acoravomas, que vomita rios de chamas e pedras líquidas que fluem incessantemente pela terra de Chovulpanomi, rumo ao continente austral. Era mais íngreme do que a montanha Yarak, que marca o lugar do polo boreal, e dele recaía uma lânguida cintilação sobre o mar e a terra. Mortífera e terrível era a cintilação, e Evag soube que esta era a luz que vira na escuridão. Ele mal podia inspirar por causa do frio que estava no ar, e a luz do imenso iceberg feria seus olhos com uma intensidade excessiva. Mesmo assim, ele percebeu uma coisa estranha. Os raios daquela cintilação recaíam indiretamente em ambos os lados de sua casa, e que as câmaras inferiores, onde Hatha e Ahilides dormiam, não eram mais tocadas pelo raio como durante a noite, e que sobre sua própria casa não havia mais nada a não ser o sol matinal e as sombras do alvorecer. No litoral abaixo ele via os carvões da galera encalhada, e entre eles os brancos cadáveres inconsumíveis pelo fogo. E pelas areias e rochas os pescadores estavam deitados ou de pé em posturas rígidas e imóveis, como se tivessem saído de seus esconderijos para contemplar o raio pálido e estivessem sido abatidos por um sono mágico. E toda a margem da baía até o jardim de Evag, até mesmo até a soleira de sua porta, era como um lugar totalmente coberto por uma geada espessa. Outra vez ele se lembrou do dito de Lith, e foi com muito receio que desceu ao térreo. Lá estavam o garoto Hatha e o velho Ahilides, inclinados junto à janela norte, com as faces voltadas para a luz. Rígidos eles permaneciam, com os olhos muito abertos e um pálido terror em suas faces. Sobre eles estava a morte branca da tripulação da galera. E ao se aproximar deles, o feiticeiro foi detido pela terrível frieza que o atingiu, proveniente de seus corpos. A vinda do verme branco, parte 3. Ele teria fugido da casa, sabendo que sua magia era totalmente ineficaz contra aquilo. Mas compreendeu que a morte estava na exposição direta aos raios do iceberg, e que se deixasse a casa, ele forçosamente entraria naquela luz fatal. E também compreendeu que ele só, entre os que viviam naquele trecho de litoral, tinha sido excluído da morte. Não podia supor a razão de sua exceção, mas concluiu por fim que era melhor permanecer paciente e sem medo, à espera do que lhe devesse acontecer. De volta à sua câmara, ele se ocupou de várias conjurações, mas os seus familiares tinham desaparecido durante a noite, abandonando os ângulos em que ele os postara, e nenhum espírito, humano ou demoníaco, deu resposta às suas perguntas. E de nenhuma forma conhecida dos magos ele conseguiu aprender coisa alguma sobre o iceberg ou adivinhar um mínimo de seu segredo. Então, enquanto trabalhava com seus truques inúteis, sentiu no rosto o sopro de um vento que não era de ar, mas de um elemento mais sutil e raro,
frio como o éter lunar. Sua respiração o abandonou em agonia inexprimível, e ele caiu ao chão em uma espécie de sono que era parecido com a morte. Nesta letargia, ele teve a vaga impressão de ouvir vozes que pronunciavam encantamentos desconhecidos. Dedos invisíveis que o tocaram com um frio dolorido, e foi imerso em uma radiância estéril que oscilava, como a de uma maré que vai e vem sem parar. Esta radiância era intolerável a todos os seus sentidos, mas ela aumentava devagar, com picos sempre breves, e logo seus olhos e sua carne se acostumaram a suportá-la. Recaía sobre si, com toda a força, a luz do iceberg, entrando pela janela norte, e parecia que um grande olho o observava através dela. Ele teria se erguido para enfrentar o tal olho, mas o sono o subjugava com uma espécie de paralisia. Depois disso, ele dormiu novamente por um tempo. Ao acordar, encontrou de volta a seus membros a força e a agilidade que lhe faltara antes. A estranha luz ainda estava sobre si, preenchendo toda a sua câmara, e ao contemplar o exterior, ele testemunhou uma nova maravilha. Pois eis que seu jardim e as rochas e as areias da praia além não eram mais visíveis. Em seu lugar, haviam suaves leitos de gelo em torno de sua casa, e altos píncaros que se erguiam como torres sobre as ameias de uma fortaleza. Além dos abismos de gelo, ele via um mar que parecia remoto e raso, e além do mar havia um litoral baixo e vago. O terror lhe assaltou então, pois ele reconheceu em tudo isso a ação de uma feitiçaria onipotente, e além do poder de todos os magos mortais. Pois era evidente que sua alta casa de granito não estava mais na costa de Mutulan, depositada sobre alguma parte alta do iceberg. Tremendo, ele se ajoelhou e orou aos antigos, que vivem secretamente em cavernas subterrâneas ou habitam sob o mar ou nos espaços ultraterrenos. E enquanto orava, ouviu baterem com força à porta de sua casa. Com muito medo e espanto, ele desceu e abriu os portões. Diante de si estavam dois homens, ou criaturas que tinham aparência humana. Ambos tinham fisionomias estranhas e peles lustrosas e vestiam mantas de tecidos bordados de runas, como as que só os magos vestiriam. Essas runas eram rústicas e incompreensíveis, mas quando os homens lhe falaram, ele entendeu um pouco do que diziam, que era um dialeto das ilhas hiperbóreas. Servimos aquele cuja vinda foi predita pelo profeta Lit, disseram. Ele veio de espaços além dos limites do norte, em sua cidadela flutuante, a montanha de gelo Ikilt, para viajar pelos oceanos mundanos e cobrir de gelado esplendor os pequenos povos da humanidade. Ele nos poupou dentre os habitantes da grande ilha de Tulask e nos trouxe para navegarmos com ele sobre Ikilt. Ele temperou nossa carne ao rigor de sua morada e tornou respirável para nós o ar que nenhum mortal poderia inspirar. A ti também ele poupou e aclimatou com seus feitiços ao frio e ao éter que estão por toda Ilkit. Salve, ó Evag, em quem reconhecemos grande magia por este sinal, pois apenas os mais poderosos entre os magos foram assim escolhidos e salvos. Evag foi dolorosamente surpreendido, mas vendo que passara a tratar com homens que eram como ele próprio, passou a questionar mais atentamente os dois magos de Tulask. Eles se chamavam Duni e Uxlodan e eram sábios nas tradições dos deuses antigos. O nome daquele a quem serviam era Hlim Saikort e vivia no mais alto dos cumes da montanha de gelo.
nada disseram a Evag sobre as propriedades de Hlin Saikort e sobre seu próprio serviço a tal ser. Eles juraram que consistia somente na adoração que se dá a um Deus, adicionada do repúdio de todo o laço que antes os ligara à humanidade. E disseram a Evag que deveriam seguir-lhes até Hlin Saikort, executar o apropriado rito de obediência e aceitar o compromisso de alienação definitiva. Então Evag foi com Dune e Uxlodan, e estes o conduziram a um grande cume de gelo que se erguia sem se derreter diante do sol pálido, predominando sobre os demais no topo plano do iceberg. O pináculo era oco. Subindo por dentro dele em escadarias de gelo, eles chegaram finalmente à câmara de Hlin Saikort, que era um domo semiesférico com um bloco arredondado ao meio formando um divã. E sobre este divã se encontrava o ser cujo advento o profeta Lit predissera tão obscuramente. A vinda do verme branco, parte 4. Ao ver tal entidade, a pulsação de Evag se deteve por um instante. Tal o terror, e logo a seguir do terror, as suas entranhas se revoltaram dentro dele, tal o excesso de nojo. Em todo o mundo nada havia que pudesse ser comparado à asquerosidade de Hlin Saikort. De alguma forma ele tinha a semelhança de um gordo verme branco, mas seu volume era maior do que o de um elefante marinho. Sua cauda espiralada era tão grossa quanto as dobras medianas de seu corpo, e a sua frente se erguia do divã na forma de um disco branco sobre o qual estavam impressos vagamente traços que não pertenciam a nenhuma fera da terra ou criatura do mar. Nesse disco havia uma boca pálida e sem língua, curvada imundamente de lado a lado, abrindo e fechando sem parar até o bucho. As órbitas dos olhos de Hlin Saikort ficavam muito próximas, entre suas narinas rasas, e eram vazias, mas nelas apareciam momentaneamente glóbulos de matéria da cor do sangue e no formato de olhos, mas eles sempre se partiam e caíam diante do divã. E do chão gelado do domo se erguiam duas massas como estalagmites, rubras e escuras como sangue congelado, que haviam sido criadas pelo incessante gotejar de tais glóbulos. Dune e Uxlodan se prostraram diante do ser, e Evag achou por bem seguir o seu exemplo. Curvado sobre o gelo, ele ouvia as gotas vermelhas caindo com o ruído de lágrimas pesadas. E então, no domo acima de si, teve a impressão de ouvir uma voz, e a voz era como o som de uma catarata oculta em uma geleira escavada por muitas cavernas. Contempla, ó Evag, disse a voz. Eu te preservei do destino de teus semelhantes, e te tornei como os que habitam o reino do frio e inalam o vácuo sem ar. Sabedoria inefável terás também conhecimento, além do que os mortais podem conquistar, se concordares em apenas adorar-me e tornar-te meu servo. Comigo viajarás por entre os reinos do norte e passarás por entre as ilhas verdes do sul, e verás a morte branca cair sobre todos a partir da luz de Ikil. Nossa vinda trará o gelo eterno a seus jardins, e porá sobre a carne dos seus povos o selo do abismo rigoroso que apagará cada uma das mais ardentes estrelas e leva a geada ao coração dos sóis. Tudo isso testemunharás, sendo um dos senhores da morte, supremo e imortal, e no fim tu retornarás comigo àquele mundo, além do último polo, que é meu império, pois eu sou aquele cuja vinda nem mesmo os deuses podem obstar. Então, vendo que não tinha escolha, Evag se comprometeu espontaneamente a adorar e servir o verme pálido. Sob as instruções de Dune e Uxlodan, ele desempenhou o rito das 7 partes, que faz pouco sentido narrar aqui, e pronunciou os 3 votos de inexprimível alienação. Depois, por muitos dias e noites, ele navegou com Hlin Saikort pela costa de Mutulan,
Estranha foi a maneira de tal viagem, por parecer que o grande iceberg era guiado pela feitiçaria do verme, prevalecendo sempre contra o vento e a maré. E sempre, dia e noite, como os raios de um farol da morte, o frio esplendor atingia tudo até a grande distância de Ikild. Orgulhosas galeras eram ultrapassadas enquanto fugiam para o sul, e as suas tripulações eram abatidas nos remos, e, às vezes, navios eram capturados e incorporados aos novos bastiões de gelo que se formavam diariamente em torno da base daquela montanha sempre crescente. Os belos portos hiperbóreos, cheios de tráfego marinho, foram paralisados pela passagem de Hlim Shaikort. Quietas ficaram suas ruas e seus cais, quietas as cargas em suas baías, depois que a lua pálida veio e se foi. Os raios chegavam profundamente ao interior, levando aos jardins e campos o murchar de um inverno transártico, e as florestas congelaram, e os animais que as percorriam se tornaram também como mármore, de sorte que homens que passaram por aquele lugar muito tempo depois ainda achavam alces, ursos e mamutes ainda de pé, em posturas vivas. Mas, vivendo sobre Ikild, o feiticeiro Evag estava imune à morte gelada. Sentado em casa ou caminhando pelo iceberg, ele não sentia nenhum frio mais intenso que o que se sente nas sombras em um dia de verão. Então havia, além de Duni e Uxlodam, os feiticeiros de Tulask, outros 5 magos que seguiam a mesma viagem com Evag, também escolhidos de Hlim Shaikort. Eles também haviam sido temperados ao frio por Ikild, e suas casas também haviam sido transportadas para o iceberg por um encantamento desconhecido. Eram homens estrangeiros rudes, chamados de polarianos, vindos de ilhas ainda mais próximas do polo que a grande Tulask, e Evag nada podia entender de seus modos. Sua feitiçaria lhe era estranha e sua fala ininteligível, sendo tão pouco conhecida dos Tulaskianos. Diariamente os 8 magos achavam sobre suas mesas todas as provisões necessárias ao sustento humano, embora não soubessem por que meio era suprida. Todos se uniam na adoração ao verme branco, e todos, ao que parecia, estavam razoavelmente contentes com seu papel e ansiosos pelo poder e pelo conhecimento extraterrenos que o verme lhes prometera. Mas Evag estava intranquilo de coração e se revoltava em segredo contra a sua servidão a Hlim Shaikort. Ele contemplava com repulsa o destino cruel que recaía de Ikild sobre adoráveis cidades e frutíferos litorais. Com raiva ele viu a destruição de Cerngoth, a Florida, e a paralisia boreal que desceu sobre as ruas congestionadas de Lequan, e o gelo que queimou como a branquidão repentina os pátios e hortas do vale litorâneo de Agil. E a tristeza estava em seu coração ao lembrar os barcos de pesca e as birremes mercantes ou de guerra que flutuavam sem comando depois de cruzarem com Ikild. A vinda do verme branco, parte 5. O grande iceberg seguia sempre para o sul, levando seu inverno letal a terras onde o sol de verão passava alto. E Evag mantinha-se em silêncio, seguindo de todas as formas o costume de Duni e Uxlodam e dos outros. Em intervalos regulados pelo movimento das estrelas circumpolares, os 8 magos subiam à alta câmara em que habitava perpetuamente Hlim Shaikort, meio enrolado em seu divã de gelo. Lá, em um ritual cujas cadências correspondiam à queda das lágrimas em forma de olhos, que eram choradas pelo verme, e com genuflexões cronometradas pelo abrir e fechar de sua boca, eles davam a Hlim Shaikort a adoração necessária. Às vezes o verme estava em silêncio, e às vezes lhe falava, renovando vagamente as promessas que fizera. E Evag soube dos outros que o verme se mantinha adormecido por um tempo a cada lua nova, e que era só nessa época que as lágrimas sanguíneas deixavam de cair e a boca se furtava a abrir e fechar alternadamente.
Na terceira repetição dos ritos de adoração, eis que apenas 7 dos magos foram à torre. Evag, contando seu número, percebeu que o homem que faltava era um dos 5 estrangeiros. Depois ele perguntou sobre isso a Dune e Uxlodan e gesticulou inquisitivamente aos 4 nortistas restantes. Mas parecia que o destino do feiticeiro ausente era um mistério para todos. Nada sobre ele se ouviu ou se soube desde então, e Evag, pensando longa e cuidadosamente, ficou um pouco inquieto, pois durante a cerimônia na câmara da torre lhe parecera que o verme estava mais gordo e roliço do que em qualquer momento anterior. Cuidadosamente ele perguntou que tipo de nutrição era solicitada por Lim Shaikort. Sobre isso havia grande dúvida e discórdia, pois Uxlodan afirmava que o verme não se alimentava de nada menos raro que os corações de ursos brancos do Ártico, enquanto Dune jurava que o seu alimento correto era fígado de baleia. Mas, pelo que sabiam, o verme não comera durante sua viagem sobre Ikilt, e ambos asseveraram que os intervalos entre suas refeições eram mais longos que os de qualquer criatura terrestre, não se contando em horas ou dias, mas em anos inteiros. O iceberg ainda seguia seu curso, mais vasto e mais prodigioso sob o sol e outra vez na hora apontada pelas estrelas, que era a véspera de cada terceiro dia, os magos se reuniram na presença de Lim Shaikort. Para a perturbação de todo o seu número era somente 6, sendo o mago perdido um dos estrangeiros. E o verme crescera ainda mais em tamanho, sendo o crescimento visível no entumecimento de todo o seu corpo, da cabeça à cauda. Vendo em tais circunstâncias um mau augúrio, os 6 fizeram medrosas súplicas ao verme, em todas as suas línguas, e lhe imploraram que lhe dissesse o destino de seus companheiros ausentes. E o verme respondeu, e a sua fala era inteligível por Evag, Uxlodan, Dune e pelos 3 nortistas, cada um pensando que ele lhes falara em sua língua nativa. Esse assunto é um mistério, a respeito do qual recebereis esclarecimento no momento certo. Saibam disso, os 2 que desapareceram ainda estão presentes e compartilharão, tal como vós, do conhecimento ultramundano e do império que eu, Lim Shaikort, lhes prometi. Posteriormente, quando tinham já descido da torre, Evag e os 2 Tulasquianos debateram a interpretação dessa resposta. Evag insistia que o significado era sinistro, pois verdadeiramente os seus companheiros ausentes estavam presentes apenas na barriga do verme, mas os outros sustentaram que os 2 haviam sofrido uma transformação mais mística e estariam elevados além da visão e da audição humana. A partir de então, eles começaram a se preparar, com orações e austeridade, à espera de uma apoteose sublime que lhes chegaria quando fosse sua hora. Mas Evag ainda estava receoso, não confiava mais nos juramentos equívocos do verme, e a dúvida permanecia nele. Buscando esclarecer sua dúvida e talvez achar uma pista dos polarianos desaparecidos, ele procurou por todo o grande iceberg, em cujas ameias sua própria casa e as dos outros magos estavam fincadas, tal como pequenas cabanas de pescadores no alto de rochedos oceânicos. Nesta busca, os outros não o acompanhariam, receosos de recair no desfavor do verme. De abismo a abismo, em Ikilt, ele circulou sem obstáculos, como se estivesse em um amplo planalto com picos e aclives, e ele subiu perigosamente até as escarpas mais altas e desceu as mais profundas gretas e cavernas, onde o sol não chegava, e não havia outra luz que do luzir estranho daquele gelo extraterreno. Incorporados nessas paredes, como conchas nas camadas de rochas mais profundas, ele viu habitações tais que o homem nunca construíra, e naves que pertenceriam a outras eras ou mundos, mas em nenhum lugar ele pôde detectar a presença de qualquer criatura viva.
e nenhum espírito ou sombra deu resposta às evocações necromânticas que ele pronunciou ocasionalmente, enquanto percorria os abismos e câmaras. De forma que Evag ainda estava apreensivo com a traição do verme, e resolveu permanecer em vigília na noite precedente à celebração seguinte dos ritos de adoração. E ao cair essa noite, ele se assegurou de que todos os outros magos estavam em suas mansões individuais, em número de 5. E, tendo-se asseverado disso, começou a vigiar sem distração a entrada da torre de Hlim-Shai-Kort, que era claramente visível de sua própria janela. Estranho e gélido era o brilho do iceberg no escuro, pois uma luz como a de estrelas congeladas refulgia continuamente no gelo. Uma lua recentemente cheia se erguia ainda cedo dos mares orientais. Mas Evag, mantendo vigília em sua janela até a meia-noite, viu que nenhuma forma emergiu daquela torre alta, e nenhuma entrou lá. À meia-noite lhe sobreveio uma súbita sonolência, tal como a sentida por alguém que bebeu um vinho opiáceo, e ele não pôde sustentar sua vigília mais, recaindo em um sono profundo e ininterrupto pelo resto da noite. No dia seguinte, havia apenas 4 magos reunidos no domo de gelo para render homenagem a Hlim-Shai-Kort, e Evag percebeu que mais 2 dos estrangeiros, homens de estatura e peso ainda mais escassos que os de seus companheiros, estavam faltando. A vinda do verme branco, parte 6. Um a um, nas noites precedentes à cerimônia de adoração, os companheiros de Evag sumiram. O último polariano foi o seguinte, e então eis que somente Evag, Uxlodan e Duni foram à torre. Depois, Evag e Uxlodan foram sozinhos. O terror aumentava diariamente em Evag, pois ele sentia que a sua própria vez estava próxima, e ele teria pulado de uma das rampas mais altas de Kilt até o mar, se Uxlodan, ao perceber sua intenção, não lhe tivesse advertido que nenhum homem poderia sair de lá e viver outra vez sob o calor do sol e respirar ar terreno, depois de ter sido habituado ao frio e ao fino éter. E Uxlodan, ao que parecia, estava totalmente alheio ao seu próprio destino e ansioso para perceber o significado esotérico do volume crescente do verme branco e do desaparecimento dos magos. Então, quando a lua diminuíra e escurecera totalmente, eis que Evag compareceu diante de Hlim-Shai-Kort, com um infinito receio e passos lentos e enojados. E ao entrar no domo, mantendo os olhos baixos, ele se viu o único adorador. Uma paralisia de medo o subjulgava, enquanto ele jurava a obediência, e ele mal teve coragem de erguer os olhos e contemplar o verme. Mas, tão logo começou a executar as genuflexões costumeiras, ele percebeu que as lágrimas vermelhas de Hlim-Shai-Kort não mais caíam nas estalagmites violáceas, nem havia mais o som que o verme fazia ao abrir e fechar perpetuamente a sua boca. E, arriscando olhar para cima, Evag contemplou o corpo abominavelmente inchado do monstro, cuja largura era tal que ultrapassava as bordas do divã. E viu que a boca e as órbitas de Hlim-Shai-Kort estavam fechadas como se dormisse, e então se lembrou dos magos de Tulask, que lhe haviam dito que o verme dormia um tempo durante a lua nova, o que era algo de que se esquecera temporariamente por causa do medo extremo e da apreensão que sentira. Então Evag ficou dolorosamente confuso, pois os ritos que aprendera de seus companheiros somente podiam ser executados apropriadamente quando as lágrimas de Hlim-Shai-Kort caíam e sua boca abria e fechava em alternância regular. Ninguém lhe instruíra quais ritos eram devidos e adequados durante o sono do verme. Presa de grande dúvida, ele disse suavemente: "Estás desperto, ó Hlim-Shai-Kort?"
Em resposta, ele pareceu ouvir uma multidão de vozes que saíam obscuramente da massa pálida e túmida diante de si. O som das vozes era estranhamente abafado, mas entre elas se podia distinguir os sotaques de Dune e Uxlodan, e havia um denso murmúrio de palavras estrangeiras que Evag reconheceu como a fala dos 5 polarianos. E abaixo destas, ele captou, ou pareceu captar, inumeráveis outros tons que não eram os de vozes de homens ou feras, nem os sons emitidos por demônios terrestres. E as vozes se ergueram e clamaram, como as de um bando de prisioneiros acorrentados em uma masmorra profunda. Então, enquanto ouvia em horror inefável, a voz de Dune se articulou mais alta que as outras, e o múltiplo clamor e murmúrio cessou, como uma multidão que se cala para ouvir seu próprio porta-voz. E Evag ouviu a voz de Dune dizer: O verme dorme, mas aqueles que ele devorou estão despertos. Terrivelmente ele nos enganou, pois veio a nossas casas à noite, devorando-nos corporalmente, um a um, enquanto dormíamos sobre o encantamento que ele lançara. Ele comeu nossas almas, tanto quanto nossos corpos, e agora somos realmente parte de Hlim Shai Court, mas existimos em uma escura e fétida masmorra, e quando o verme está acordado, não temos consciência própria e ficamos totalmente imersos na essência ultraterrena de Hlim Shai Court. Ouça então, ó Evag, a verdade que aprendemos em nossa unificação com o verme. Ele nos salvou da morte branca e nos trouxe a Ikkilt para esse fim, porque somente nós, entre todos os humanos, feiticeiros de grande conhecimento e habilidade, poderíamos sobreviver à transformação gelada e letal e nos tornarmos respiradores do vácuo, e assim adequados, por fim, à alimentação dos que são como Hlim Shai Court. Grande e terrível é o verme, e o lugar de onde vem e para onde retorna não é para ser imaginado por homens vivos. E o verme é onisciente, exceto que não sabe sobre o despertar daqueles que devorou e sua consciência durante seu sono. Mas o verme, embora mais antigo que a antiguidade dos mundos, não é imortal e é vulnerável em um particular. Quem aprender a hora e os meios de sua vulnerabilidade e tiver coragem de executar tal ação, poderá matá-lo facilmente. E a hora para tal ato é durante seu turno de sono. Então nós lhe imploramos agora, pela fé que temos nos antigos, que desembainheis a espada que trazes sob teu manto e a mergulheis no lado de Hlim Shai Court, pois tal é o método para matá-lo. Somente assim, ó Evag, o prosseguimento da morte pálida poderá ser obstado, e apenas assim poderemos nós, teus companheiros em feitiçaria, obter nossa libertação da servidão cega e do encarceramento eterno, e conosco muitos que o verme traiu e devorou em eras passadas e em mundos distantes. E somente fazendo isso, tu escaparás da sombria e asquerosa boca do verme, não tendo de habitar para sempre como um fantasma fugidio entre outros fantasmas nas trevas malignas de sua barriga. Mas saiba, porém, que aquele que matar Hlim Shai Court deverá necessariamente morrer ao fazê-lo. A vinda do verme branco, parte 7. Evag, aturdido, interrogou Dune e foi respondido conforme o que perguntara. E às vezes a voz de Uxlodan lhe respondia, e às vezes havia murmúrios ininteligíveis que expressavam aqueles outros entre os fantasmas chorosos. Muito Evag aprendeu sobre a origem e a essência do verme, e aprendeu o segredo de Ikkilt,
e a maneira pela qual Iquilt flutuara dos abismos transárticos para viajar pelos mares da terra. Sempre ao ouvir, o seu horror aumentava, ainda que atos de magia negra e conjurações de demônios houvessem por muito tempo endurecido sua carne e sua alma, tornando-o insensível a horrores incomuns. Mas, sobre tudo o que ele aprendeu, é inadequado falar neste momento. Por fim, se fez silêncio no domo, pois o verme dormia profundamente e Evag já não tinha o que perguntar ao fantasma de Dune, e aos que estavam presos com Dune pareciam esperar e vigiar em uma paralisia de morte. Então, sendo um homem de muita firmeza e resolução, Evag não demorou mais e retirou de sua bainha de marfim a espada de bronze curta, mas bem temperada, que ele sempre carregava junto ao cinturão. Aproximando-se do divã até bem perto, ele mergulhou a lâmina na massa entumecida de Hlim Shai-Kord. A lâmina entrou fácil, com um movimento de retalhar e rasgar, como se tivesse perfurado uma monstruosa bexiga, de forma que ela não se deteve nem mesmo na empunhadura, e todo o braço direito de Evag foi puxado atrás dela para dentro da ferida aberta. Ele não percebeu nenhum movimento ou inquietação no verme, mas da ferida aberta esguichou uma torrente súbita de matéria negra e lívida, cada vez mais rápido e com mais força, até que a espada foi arrancada do punho de Evag como por um redemoinho. Muito mais quente que o sangue e fumegante de estranhos vapores e fumaças, o líquido correu sobre a pele de seu braço e molhou suas roupas ao cair. O gelo aos seus pés logo ficou coberto, mas o fluido ainda jorrava como de uma inexaurível fonte de podridão e se espalhava por toda parte em poças e correntes que se juntavam. Evag teria fugido então, mas o líquido preto, subindo e correndo, estava já nos seus tornozelos quando ele chegou ao topo da escada e corria por ela abaixo como uma catarata rumo a uma caverna abissal. Mais e mais quente ele se tornava, fervendo e borbulhando, enquanto a corrente se fortalecia e o cercava e puxava como mãos malignas. Ele temeu seguir pelas escadas, mas não havia nenhum lugar no domo onde pudesse subir para refugiar-se. Ele se virou, lutando contra a força do líquido apenas para ficar de pé, e viu vagamente, através dos vapores fétidos, a massa entronizada de Hlim Shai-Kord. O rasgo se abrira prodigiosamente, e uma torrente saía dele, como as águas de uma barragem rompida, cuspida para a frente em torno do divã, e mesmo assim, como para provar ainda mais a natureza sobrenatural do verme, seu volume ainda não diminuíra, e o líquido negro ainda vinha em uma enchente maligna e subia rodopiante em torno dos joelhos de Evag, os vapores parecendo tomar a forma de uma miríade de formas fantasmagóricas que se contorciam obscuramente, se juntando e se separando ao passarem por ele. Então, enquanto cambaleava e sentia náuseas no topo da escada, ele foi subjugado e atirado para sua morte nos degraus de gelo. Naquele dia, no mar ao leste da Média Hiperbórea, as tripulações de certas galeras mercantes contemplaram algo inaudito, pois eis que, ao se dirigirem para o norte, retornando de distantes ilhas oceânicas com um vento que ajudava o trabalho de seus remos, elas avistaram no fim da tarde um monstruoso iceberg, cujos pináculos e cumes pareciam mais altos que montanhas. O iceberg brilhava parcialmente com uma luz estranha, e de seu pináculo mais alto jorrava uma torrente negra, e todos os cimos e arcos de gelo abaixo estavam tomados de correntes, cascatas e cataratas do mesmo negrume, que fumegavam como água fervente ao se atirarem no mar. E o mar em torno do iceberg estava turvo e rajado em uma grande extensão, como se lhe houvessem derramado o fluido escuro dos polvos. Os marinheiros tiveram medo de chegar mais perto. Em vez disso, espantados e maravilhados, suspenderam os remos e ficaram contemplando o iceberg. O vento diminuiu de forma que suas galeras ficaram à vista dele durante todo o dia.
Eles viram que o iceberg derretia rapidamente, se desfazendo como se um fogo desconhecido o consumisse, e o ar adquiriu um calor estranho, e a água em volta de seus navios ficou morna. Penhasco a penhasco, o gelo foi escavado e devorado, e grandes porções caíram com um poderoso estrondo. O píncaro mais alto também desmoronou, mas o negrume ainda jorrava como de uma fonte profunda. Os marinheiros pensaram ver, em certos momentos, que casas flutuavam sobre alguns dos fragmentos desprendidos, mas disso não tiveram certeza por causa dos vapores crescentes. Ao pôr do sol, o iceberg tinha sido reduzido à massa de um bloco de gelo comum, mas ainda seguia a fonte de negrume que o cobria. Ele afundou entre as ondas, e a estranha luz se apagou por fim. Então, como era noite sem lua, ele se perdeu da visão e uma tempestade assomou, soprando fortemente do sul, de forma que ao amanhecer o mar não tinha mais nenhum sinal. Sobre os assuntos relatados acima, e muitas e variadas lendas surgiram em Mutulan, e todos os reinos extremos da Hiperbórea e seus arquipélagos, até mesmo a ilha sulina de Ostror. A verdade não está em nenhuma dessas lendas, pois nenhum homem a conheceu até hoje. Somente eu, o feiticeiro Aibon, evocando por necromancia o espectro de Evag, perdido entre as ondas, aprendi dele a verdadeira história do advento do verme. Eu a escrevi em meu livro, omitindo o que é necessário para poupar a sanidade dos frágeis mortais. E os homens lerão este registro, junto de muitas outras tradições mais antigas, em dias futuros, muito depois da vinda e derretimento das grandes geleiras. Fim. A Howard Phillips Lovecraft. Tu, que de montes, campos e cidades ancestrais foste amante, como vieste parar assim tão longe, de Providence, às portas do Levante? Vens acaso buscar mais antigos destinos, alguma Arkham das mágicas primevas? Ou, com os teus felinos, algum bosque secreto e novo exploras, para além da muralha dos sentidos, onde o sol pôr e a primavera encantam, os caminhos que ligam eternais este planeta ao éter, por dimensões obscuras, memoriais? Ou a chave de prata te escancarou exata sonhos e espantos de algum mundo posterior? Ou retornaste ao teu lar em Ultar, ou Pnath, ou o Altíssimo Rei da distante Kadath de volta convocou o seu sábio embaixador? Ou o negro Cthulhu deu o sinal que te converte agora em conselheiro daquela fortaleza inaudita, abissal, onde os antigos dormem longamente, até que algum tremor venha, brutal, do sono de despertar seu continente? Ó Deus, tão poucos dias, e já andaste tão longe, seguindo aquelas fabulosas vias, onde os míticos mortos perambulam. E resta-nos a dor, e este mistério, e entretanto de todo não partiste, nem no sonho e na poeira te sumiste, porquanto ainda neste monte ossíduo de Averroin que jamais visitou teu corpo material, encontro algum resíduo de ti, sensível, justo, algum gracioso indício, e morredouro e augusto. Para ti, mais brilhante o gramado vernal, mais mágico e sombrio o rochedo do druida. E em minha mente, como em mágico cristal, te vejo para sempre despontar, e no livro do espírito tuas runas jamais haverão de passar.